Hoje, a palavra de Deus nos provoca a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida e sobre a riqueza que agrada a Deus. O Evangelho de Lucas nos apresenta a parábola do rico e do pobre Lázaro, um ensinamento poderoso sobre a justiça divina e a importância da solidariedade. Nessa história, vemos dois personagens em situações contrastantes. Um homem rico que vivia no luxo e na indiferença e um pobre chamado Lázaro, que sofria e suportava as dificuldades com paciência. Quando ambos morrem, o destino de cada um se inverte. Isso nos ensina que as verdadeiras riquezas não são as materiais, mas aquelas que construímos na relação com Deus e com o próximo. Para nos ajudar a pensar sobre isso, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o missionário redentorista, Padre Elias Arraes. Está aqui para conversar com a gente, tomar o nosso café. Padre, bom dia, sua bênção. Deus abençoe. Vem. Pode ficar à vontade, Obrigado. Senta aí. Que mensagem forte, né, Padre? Sim. Interessante Impactante, demais. né? E que fala sobre solidariedade, sobre humildade também. Vou servir um cafezinho para o senhor. Muito obrigado. Para que a gente comece aqui o nosso bate-papo. E você de casa também vá lá, pega o seu café e venha conversar com a gente. Você que já rezou aqui na TV Pai Eterno. O Evangelho de hoje traz uma mensagem muito forte, né, sobre a vida após a morte e as consequências da gente valorizar aquilo que é errado, né? As consequências das nossas escolhas. Jesus nos mostra que quando nos fechamos em nossa própria riqueza, ignorando o sofrimento do outro, estamos comprometendo a nossa salvação. O que essa parábola nos ensina sobre o propósito que a gente tem que dar à nossa vida, hein, Padre? Muito bem, é um propósito de vida, de perseverança diante daquilo que Deus pede e propõe para nós. Um caminho de felicidade, de salvação, de liberdade a respeito daquilo que a gente adquire na nossa vida, né? Liberdade, um caminho seguro. Mais do que falar sobre a vida eterna, é uma chamada de atenção para nós prestarmos atenção a respeito da nossa conversão aqui nessa vida, né? Para atender e estar atento aos sinais que Deus envia, as pessoas enviam para a gente imitar cada vez mais a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a gratuidade de Deus, a partilha de Deus. E como que eu posso buscar essa salvação, buscar essa santidade na minha vida terrena? A gente tem um exemplo muito claro nessa parábola que Jesus nos conta. Eu queria entender por que Jesus conta essa parábola e como que eu posso lidar com isso, praticar isso nos dias atuais. Jesus conta essa parábola especificamente para os fariseus, um grupo de pessoas aristocratas ali do templo, da religião judaica, né, que gostavam de se justificar muito pela aparência, né, observar rigidamente a lei, né, as tradições, mas viviam pouco aquilo na prática, né, a coerência de vida. Então ele conta essa parábola especificamente para eles, né, chamando a atenção a respeito da bondade, da gratuidade, né, que não são os ritos, a obrigação, a lei que salva, mas exatamente o bem, a generosidade, a partilha, a busca pelos valores, né, do reino de Deus. E Jesus não está dizendo aqui que Deus condena a riqueza material, né? Não é isso? Não, de forma alguma. Deus não é contra os ricos, nem a favor dos pobres, nem vice-versa. O que ele favorece, claro, preferencialmente, a opção que ele faz é pelos pobres, pelos marginalizados. O que ele é contra, o que Jesus não incentiva, é a ganância, né? O mau uso dos bens, dos recursos deste mundo, de forma egoísta, sem nenhum compromisso com a vida e com a partilha. A riqueza não é um problema, né? O problema é o fechamento, o isolamento, a indiferença em relação aos grandes problemas do nosso mundo e às pessoas que estão à margem da sociedade, né? Sofrendo, como os vários Lázaros, vamos dizer assim, que ainda continuam hoje à beira do nosso caminho, na nossa vida, que nós tapamos os olhos muitas vezes para não ver. E o rico dessa parábola pode ser a gente que está vendo alguém nessa situação e age com indiferença. Sim, o grande pecado é esse, a indiferença. O grande abismo que existe na Terra agora, que a gente pode encurtar, diminuir, é esse, da indiferença, da falta de proximidade, de solidariedade e de participação na vida do outro, deixar que o outro participe da nossa vida e a gente participe da vida dele, oferecendo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode oferecer, a nossa vida, nossos recursos, né? Jesus mesmo diz, né, em outra cena do Evangelho, para que a gente use bem, né, o dinheiro para fazer amigos, para fazer o bem. Não basta só não fazer o mal, mas é preciso fazer o bem também. Perfeito. Então, esse Evangelho fala de fato sobre solidariedade.
a solidariedade de Deus e também a nossa, né? Deus nos toca, Deus nos criou para a comunhão, para a fraternidade, para a proximidade. Então, quando a gente se fecha em nossos bens, em nós mesmos, e não é capaz de abrir o coração para o outro, para a sensibilidade do outro, a gente peca contra isso, né? Contra Deus e contra a lei, contra os profetas. Por isso que não bastou, não foi suficiente para o rico ouvir, né, os profetas e a palavra de Deus. Ele precisou de algo mais, mas nada substitui o clamor dos pobres nessas pessoas onde Jesus se manifesta para chamar a nossa atenção nessa vida, que nós podemos resolver, então, esse abismo grande entre nós. E eu acho que também esse evangelho de hoje é um alerta para todos nós a respeito do apego que a gente tem muitas vezes aos bens materiais. Sim, sim. Porque a gente vive numa sociedade que valoriza demais isso. A competição. A ostentação, a competição. Sim. E muitas vezes a gente cai na cilada de passar por cima do outro para conseguir aquilo que a gente quer, justamente por apego a bens materiais. Sim, justificando. É uma ganância, né? Pelo mal da ganância, o pecado da ganância, a gente nunca está satisfeito e quer justificar os fins pelos meios, né? Em nome do poder da fama. Interessante que na sociedade o que tem nome é o rico, né? O pobre não tem. É o fulano, é o ciclano, vamos dizer assim, né? Na parábola, quem tem nome é o pobre, Lázaro. Quer dizer, Lázaro significa aquele que Deus ajudou, aquele que Deus ajuda, que favorece, né? É nesse sentido. Perfeito. E ali, no Evangelho ainda, na parábola, né, que é contada pelo Evangelho, o rico pede para que o Lázaro vá até os irmãos dele para avisar. Sim. Mas isso não é possível. Queria que o senhor falasse sobre esse trecho do Evangelho especificamente. Fala sobre o quê? Fala sobre fé, fala sobre a gente acreditar e colocar em prática, mesmo sem ver nitidamente com os nossos olhos, a gente acreditar e ter fé. É bom lembrar que a gente está num processo de conversão constante e permanente. E a Quaresma vem intensificar isso, né? O Quaresma é tempo de caprichar na nossa solidariedade, na nossa proximidade com Deus e com os irmãos, através das práticas penitenciais principalmente. Mas, quer dizer, a palavra de Deus é a força, é a fonte capaz de nos converter. A gente não precisa e não podemos esperar sinais espetaculares, extraordinários, para que a gente perceba os sinais, o convite à conversão. Então, nós já temos tudo a nosso favor para que isso aconteça. Então, é uma questão de fé, de confiança em Deus, na providência de Deus e na mensagem que Ele deixa para nós, para nos chamar exatamente a atenção para a nossa conversão, para o nosso caminho de santidade, né? Nosso julgamento passará necessariamente, né, diante de Deus pela nossa capacidade de viver a bondade e a misericórdia. E o que esse evangelho de hoje nos fala a respeito da justiça de Deus? Que a justiça é misericórdia, sempre. A justiça de Deus é misericórdia. Ele é a favor de todo ser humano, seja rico, pobre, pecador, santo, todos. Todos. Ele veio manifestar a sua justiça, a sua misericórdia, ele veio salvar a todos. E essa justiça, essa misericórdia se manifesta também em gestos de bondade, de gentileza, de delicadeza, de fraternidade em favor das pessoas, especialmente aqueles que mais precisam. Perfeito. E aquela pessoa que está nos acompanhando, está se vendo na posição do rico aí da parábola, como que essa pessoa pode pensar em mudar essa realidade hoje? Partilhar. Usar muito bem os bens, os recursos que tem em favor dos outros. Se a gente tem algum conhecimento ou algum dom, algum benefício, alguma coisa que isso nos coloque em posição diante dos outros, demais da sociedade, que a gente seja capaz de aplicar isso, aquele dom que a gente tem, aquele recurso que a gente tem para ajudar, para fazer o bem, sem olhar a quem, a pessoa, né, o destinatário, todos, aqueles que a gente puder favorecer, criar um clima, né, de fato de oportunidade para que essas pessoas tenham aquilo que elas ainda não receberam, pela forma injusta como o mundo hoje apresentou ou tenha tido essas pessoas ainda não oportunidade. A palavra fala também sobre um abismo, né, entre o rico e o Lázaro. Sim. E esse abismo é a gente que cria, sim, não é Deus. Não, o abismo é a diferença. A indiferença é a distância, né, que a gente tem. É o preconceito que a gente tem muitas vezes com essas pessoas marginalizadas, pobres e pecadores, né? E Deus vem. Deus é favorável e é justo e veio exatamente, principalmente em Jesus, para essas pessoas. E como é que eu evito essa contaminação por essas coisas terrenas, né? Como é que eu mantenho o meu coração generoso? Como é que eu mantenho o meu coração humilde?
imitando as virtudes de Jesus. É o próprio ato de Deus, né, de assumir a nossa pobreza, a nossa fraqueza, para nos socorrer, nos amparar e nos ajudar a ensinar esse caminho que é possível. As virtudes, as obras de misericórdia que a igreja nos apresenta, né, as corporais, as espirituais, principalmente nesse tempo da quaresma, dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, visitar um doente, visitar um preso, as obras espirituais, as obras corporais e espirituais de misericórdia, né? Isso favorece muito esse caminho que a gente precisa viver. A gente fala muito sobre solidariedade e às vezes a pessoa pensa que não tem condição financeira, não tem capacidade de fazer algo pelo próximo porque não tem recurso. Como que eu posso, mesmo sem recurso, ser alguém solidário, ser alguém que acolhe, alguém que cuida do irmão? O olhar, a ternura, a fala. Se a gente não tem o que oferecer, que a gente ofereça a nossa proximidade, o nosso ouvido ali. A pessoa às vezes quer ser ouvida, quer ser atendida, né? Prestar um serviço, descer de nós mesmos, ir ao encontro do outro, né? Escutar, oferecer as mãos, os ouvidos, os pés. Isso é uma forma de solidariedade e de compaixão também que Deus favorece e incentiva que a gente viva também. Padre, e a oração também é uma ferramenta importante nesse processo, né? Não esquecer da oração também. Sim. A oração é a base, né? A motivação, a obra nasce da oração, do cultivo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a intimidade de Deus, daquilo que Ele é. Então, é a razão. A caridade é fruto, né? A caridade é fruto da oração, podemos dizer assim. Então, a oração nos sustenta, nos fortalece, né? Eu vou cultivar e viver o amor de Deus também para com o meu próximo. A gente viu uma reportagem aqui nessa semana de uma família, né, que saía da igreja, via pessoas ali do outro lado da rua em situação de muita vulnerabilidade, muita pobreza, muita discriminação e ia para casa. E isso inquietava. Isso incomodava. E aí eles decidiram fazer algo a respeito. Criaram uma associação, criaram uma organização ali para acolher essas pessoas. Eu acho que é basicamente disso que a gente está falando, né? Perceber a fragilidade do outro e fazer algo com isso. Promover ações que favoreçam a vida do outro, a dignidade, a saúde, o bem-estar de todos. Isso não é... A gente não pode simplesmente lavar as mãos. É um problema de todos nós, que a gente precisa assumir e abraçar com amor, com fé, independentemente da nossa religião, do nosso credo. Abraçar a generosidade, o ser humano. A obra-prima de Deus é o ser humano e ele precisa ser valorizado, respeitado e cuidado sempre. E nós estamos aqui para isso, né? Sim. Inclusive, vou mostrar para você aí de casa agora um exemplo de alguém que seguiu, né, esse ensinamento aí, ensinamento que a gente está aprendendo hoje aqui no nosso Santo Café, sempre no contexto do Evangelho do Dia, como você já sabe. Você já parou para pensar no impacto que um gesto de solidariedade pode ter na vida de uma família? Hoje você vai conhecer a história emocionante da Abrace, que é uma associação que há quase 4 décadas transforma a realidade de crianças e adolescentes com câncer. Quem é beneficiado por essa corrente de amor convive diariamente com um sentimento de gratidão e esperança. Acompanhe. Em 1986, um grupo de pais que enfrentava a dura realidade do tratamento do câncer infantil decidiu transformar a dor em acolhimento. Assim, nasceu a Abrace, uma associação que oferece suporte integral a crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Hoje, além de moradia e alimentação, a instituição garante assistência médica, transporte, atividades educativas e apoio psicológico, dando dignidade e qualidade de vida a essas famílias. A Abrace não dá tratamento médico, mas a Abrace identificou, ao longo desses 38 anos, a necessidade, a deficiência no tratamento. Então a gente tenta cercar a família de todos os cuidados naquelas necessidades que de alguma forma podem impactar no tratamento de câncer. O índice de cura do câncer infanto-juvenil no Distrito Federal subiu de 50% para 70% e o abandono do tratamento caiu de 28% para 0%. Esse resultado só foi possível graças à dedicação de voluntários e ao apoio de pessoas e empresas que acreditam na importância desse trabalho. Há 12 anos atrás, 13 anos atrás, nós inauguramos o Hospital da Criança. Tá? Hoje o Hospital da Criança é referência no Brasil no tratamento de câncer. Nós chegamos a ter uma coisa que assim, chega a ser até difícil de acreditar. Hoje nós temos pacientes que saem da rede particular, falando pacientes com plano de saúde, com famílias com condições financeiras, pacientes que saem da rede particular de plano de saúde
para ir ser tratado no Hospital da Criança. No espaço da Abrace, cada detalhe é pensado para proporcionar conforto e esperança às famílias assistidas. Atualmente, 21 mães e 21 crianças são acolhidas com acesso a atividades como fisioterapia, pilates, aula de artesanato e horta orgânica, onde tudo que é produzido aqui é destinado às famílias. Além disso, a instituição mantém uma lavanderia industrial, equipada com máquinas compradas graças às doações. O voluntariado é uma peça fundamental na Abrace. São pessoas que dedicam tempo, conhecimento e carinho para garantir que cada criança e sua família recebam o suporte necessário. Voluntários atuam em diversas frentes, desde cursos profissionalizantes para as mães, como corte e costura, até a logística de transporte para levar os pacientes ao hospital. Esse trabalho conjunto transforma vidas e fortalece essa rede de solidariedade. Os voluntários, eles se apaixonam por esse trabalho. E assim, como a gente está falando do trabalho voluntário, que é um dos pilares da Abrace, eu acho assim importante quem vai fazer um trabalho voluntário conhecer a instituição que você está ajudando. Por isso que a Abrace gosta de atuar com muita transparência, com muita ética, para que as pessoas venham nos procurar. Para continuar essa missão, a Abrace precisa do apoio de todos. O presidente da associação destaca como cada doação e cada voluntário fazem a diferença no dia a dia das famílias assistidas. Nós temos aí o nosso site, nós temos nosso Instagram, Abrace Oficial, que eu peço para todo mundo seguir, e lá tem todas as formas de poder contribuir com a Abrace. Inclusive, nós estamos num momento bem interessante agora, que a gente está com a campanha do imposto de renda, onde a pessoa física pode lançar na declaração dela até 3%. Então nós temos lá um tutorial direitinho, bem explicadinho de como pode funcionar essa doação, e é um dinheiro que, em vez da pessoa estar dando para o fisco, ela está dando para a Abrace, ou seja, ela não está pagando algo a mais. E esse dinheiro é importante demais para a Abrace continuar fazendo a assistência que ela faz hoje, continuar desenvolvendo novos programas e continuar com essa proteção a essas famílias, que hoje são quase 900 famílias assistidas. Ruth, uma das mães acolhidas, compartilha seu emocionante testemunho, como a Abrace mudou sua vida e a de seu filho. Eu recebi o diagnóstico de leucemia, LLA, do meu filho quando ele tinha 1 ano e 6 meses. Hoje ele tem 9 anos, vai fazer 10 anos, né? E desde o primeiro momento em que eu cheguei no hospital, eu já fui acolhida e encaminhada para a Abrace, onde eles dão toda a assistência que o hospital, às vezes, se falta alguma medicação, alguma coisa, é eles que atendem a gente nesse tempo. A Abrace, ela é maravilhosa, né? O que eu precisei de suporte, tanto social quanto no tratamento, acompanhamento, tudo o que eu precisei, tanto assistência psicológica, tudo o que eu precisei aqui na Abrace, eu nunca tive, sempre tive retorno naquilo que eu precisei aqui. Então, ela foi um apoio muito grande, assim, para a gente passar pelo todo o processo, né? Como esse gesto de solidariedade transforma não apenas a vida de quem recebe, mas também a de quem estende a mão, mostrando que ajudar o próximo é um caminho de esperança e amor. É um caminho de esperança, de amor e uma obrigação de todos nós como cristãos. Você viu aí o entrevistado falando na reportagem? Eu aproveito para reforçar. Você, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, você pode dedicar parte do imposto devido a instituições de caridade. Então, talvez a forma como você pode fazer o bem, pode ser alguém solidário, passe por isso. Faça lá, você não vai pagar mais, você só vai direcionar aquele recurso que ia lá para o fisco, ao invés de ir para o fisco, vai para uma instituição que você vai escolher. Talvez também seja uma boa alternativa para você exercer a solidariedade. Parabéns para todos aí que tiveram essa ideia e começaram esse trabalho tão bacana, um trabalho bonito que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que de fato precisam. Exemplo bonito, né, padre? Bonito. O evangelho no dia a dia, encarnado no dia a dia, nas obras de misericórdia. Perfeito. A gente vai tirar agora a nossa palavra do dia. Quem acompanha aqui o Santo Café sabe que a gente tem esse momento aqui, né? A gente escolhe uma palavra que tem a ver com o evangelho de hoje. Eu vou tirar aqui para o padre. A palavra de hoje qual que é? É humildade. Vou mostrar aqui para o Elmo, nosso cinegrafista. Humildade. Padre, como é que a gente pode relacionar essa palavra
ao nosso evangelho, ao contexto que a gente está tratando aqui hoje? Bem, a gente pode começar, eu diria, separando um pouquinho, diferenciando um pouquinho, humildade de pobreza. A gente, às vezes, corre o risco de confundir um pouco, né, as duas coisas. Humildade, pobreza não é algo ruim. A gente está acostumado a dizer que é algo ruim. Não. A pobreza de espírito, a pobreza é a liberdade, né? É pobre aquele que confia em Deus, que sabe usar muito bem os seus dons, os seus recursos em favor da vida e de si mesmo para os outros. A humildade é ser aquilo que a gente é. Pessoas, filhos, irmãos. O exemplo, claro, mais uma vez é o próprio Deus, que despojou-se de sua glória para assumir a nossa humanidade, a nossa vida, viver a nossa humanidade. É ser simplesmente aquilo que a gente é, humanos, pessoas, irmãos. Muito bem, então que a gente consiga ser humilde, consiga ser solidário, que a gente consiga, de fato, viver no nosso dia a dia aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos prega. Existe como um manual, né, de como viver a nossa vida da melhor maneira possível. Que a gente leve para a nossa vida essa missão. Isso mesmo. Vamos viver. Viver essas virtudes, essas qualidades que o Evangelho nos apresenta. Padre, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Obrigado. Volte mais vezes para a gente tomar o nosso café. À disposição. Uma alegria. Deus abençoe.